Olha quem tá chegando aqui de novo, meus amigos. Olha quem tá aqui de novo. Tamo pra falar de Champions League, semana de Champions chegando. Na terça-feira começam os jogos da fase de grupos e a gente continua a nossa saga, citando e analisando um pouco cada uma das grandes equipes favoritas ao título. E hoje a gente tá aqui pra falar de um time que tá ali numa segunda prateleira. Não é um dos principais times, pelo menos na minha opinião, que concorre ao título, mas ele tá ali brigando por uma vaga próximo disso e quem sabe pronto pra surpreender. Estamos hoje para falar de Manchester United, que se colocou nessa posição para brigar por alguma coisa mais longe na Champions após esse mercado de transferências. Obviamente vocês sabem do que eu estou falando. O United que contratou simplesmente Varane, Sancho e Cristiano Ronaldo, e aí não tem como. É um time que já tinha uma base boa, e eu vou mostrar isso para vocês, e que se reforça de maneira precisa, pontual e de maneira muito grande, né? Bom, o United ele já vinha de uma temporada ali de questionamentos ao trabalho do treinador, mas que entregou um resultado muito legal. Inclusive tem até uma semelhança do United com o Paris Saint-Germain. Se reforça muito bem, aumenta o nível de expectativa para a temporada, mas tem uma diferença. Peraí, continua com a semelhança. Tem um técnico questionado, mas a grande diferença é que, se de um lado o PSG não ganhou o campeonato francês e teve um trabalho abaixo do esperado, nesse sentido, né? O United no seu campeonato nacional ele fica na segunda colocação, mas isso já era muito para o United que vinha de temporadas abaixo e consegue chegar na final da Euroleague com o time demonstrando bom futebol e em crescente. O time do United, por mais que esteja tá na Euroleague, ele cai na fase de grupos da Champions para a Euro, fica em terceiro lugar, mas era um time crescente ao final da temporada e assume uma segunda colocação na Premier League que muitos não colocavam ele no início da temporada. É um time em crescimento. Essa talvez seja a grande diferença do Paris Saint-Germain, esse segundo lugar na Premier League, que foi um bônus para o United, que ninguém esperava, ou seja, ele já teve um ponto de surpresa. E com esse mercado de transferência realizado, trazendo, por exemplo, obviamente, o Cristiano Ronaldo, que vem consigo a volta do filho à casa, né? O bom filho à casa torna. O Cristiano, que é um ídolo no United, muito considerado pela torcida, volta sendo 12 anos depois de ter realizado tanta história pelo clube, e no futebol mundial, voltando, é um reforço de muito peso, e aí entram as opções do Solskjaer para a temporada. O United normalmente joga com 4-2-3-1, e é um treinador que eu não acredito que vá mexer muito taticamente nesse time. Acho ele bem conservador, tem seus questionamentos pela própria torcida do United, até por esse ponto também, mas ele consegue reforços que são muito importantes para o que ele já tinha na temporada passada. Era muito necessário um companheiro de zaga para o Maguire, chegou o Varane. Uma opção pela direita seria bom que chegasse, porque estava usando muito o Greenwood, mas ele ainda é muito jovem para esse nível de enfrentamento, está em crescimento, mas ainda não está pronto. Chegou o Sancho. E um atacante, por mais que o Cavani fosse bem na temporada, se tem a oportunidade de trazer o Cristiano Ronaldo, que traga, e trouxe. E aí monta um time muito sólido, talvez hoje a função mais abaixo assim, seja ali a volância, mas a gente vai chegar nesse ponto. Jogando um 4-2-3-1, vou deixar a imagem para vocês de como esse time vai a campo. Pode e deve ir, eu acredito, nessa próxima temporada. Começa com o De Gea no gol, tem o Henderson como opção, alguns até preferem o Henderson, mas o De Gea ainda vejo mantendo pelo menos por mais uma temporada essa titularidade. A zaga vai ser essa, não tem muito o que mudar. Wan-Bissaka, Maguire, Varane e o Luke Shaw. A gente tem o Alex Telles, mas o Luke Shaw vem uma temporada absurda, vai ser titular, isso é inegável. Aí começam as opções a surgirem, porque a maioria das opções é justamente no setor ofensivo do United, do meio para frente. E o que eu acho, não o que eu apoio, mas o que eu acho é que o Solskjaer vai manter o Fred. O que eu faria? Eu sacaria o Fred do time. O McTominay, eu acho que tem que ser um desses dois volantes. Ele necessariamente tem que se passar o jogo por ele, porque ele dá muita proteção à defesa, é um cara alto, um cara de muita qualidade defensiva, em crescimento, um machado da base do United. Se não me engano, ele é realmente da base mesmo, mas um jovem que o United achou e está elevando muito o nível de futebol dele. Pra mim, ele é intocável no time, o Solskjaer vai utilizar ele, mas do lado que o Solskjaer utiliza o Fred, eu voltaria o Pogba para aquela região, porque dá muita qualidade. O Pogba, quando quer, ele é muito bom defensivamente, porque ele tem uma ocupação de espaço muito grande, por ele ser aquele cara grandão,
imponente fisicamente, ele dá essa proteção. E o McTominay com a função de primeiro homem, sendo mais atento defensivamente, eu acho que dá uma segurança legal para essa linha de meio de campo, dá uma cobertura de campo muito bacana para o time do United. É o que eu faria. Acredito que ele vai utilizar o Fred. E no lugar do Pogba, utilizando o Fred, ele joga o Pogba para a esquerda. Vocês vão entender o que eu estou falando. Essa linha de 3 entre os volantes e o centroavante, né, 4-2-3-1, essa linha de 3 eu formaria com Rashford na esquerda, Bruno Fernandes pelo meio e na direita o Sancho. Bruno e Sancho acho que inegavelmente serão titulares, em boa forma, em qualidade física aceitável, com possibilidade de entrar em campo, eles serão titulares, não tem muito o que mudar. Bruno Fernandes, melhor temporada da vida, vem de uma chegada espetacular no United, completamente adaptado. Essa função de 10 atrás do centroavante fez ele ficar entre os maiores, com o número de maiores participações na última Premier League. Foi o Bruno, um dos, né, com maior participação, não o, para vocês não começarem a digitar reclamando que eu estou errado, porque realmente estaria. Mas eles são titulares incontestáveis. Essa faixa da esquerda é que está indeciso. Por quê? O Solskjaer, na temporada passada, ele já vinha utilizando o Pogba nessa função. Não é o que eu faria. Eu colocaria o Pogba como volante, como eu já disse. Como o Pogba joga, inclusive, na França. Ele joga nessa faixa central de meio de campo. Mas o problema é que realmente o Pogba rendeu muito bem nessa faixa esquerda do campo. Ele, inclusive, a partir daquele dá 4 assistências contra o Leeds, na estreia da Premier League, ele joga desse lado esquerdo do campo. Então, acho que o Solskjaer vai manter ele ali. E não seria mau negócio, porque ele realmente tem funcionado muito bem, ele dá muita vazão e é um cara muito criativo, em boa forma e querendo, né, porque ele joga quando quer, querendo, ele vai ser muito efetivo, ele vai criar muito jogo, ele vai gerar muita possibilidade de gol. E se você quer gol, não tem ninguém melhor do que isso, para fazer isso do que Cristiano Ronaldo na frente, né? Então o Cristiano, inclusive, seria muito beneficiado pelo Pogba jogando ali, pela criação que o Pogba gera. Mas inegavelmente também acredito que será o Cristiano ali nessa posição de centroavante. Só que o time do United tem tantas boas opções que pode variar muito, porque você tem no banco simplesmente esse time em crescente e com opções como Cavani no banco, você tem o próprio Greenwood, você tem Martial, que talvez seja as últimas das opções, mas o próprio Rashford se não jogar, ou o Fred se não jogar, são opções que variam muito. O Fred, por mais que muito questionado, no United, o Solskjaer sabe o que esperar dele, gosta do que ele oferece e sabe como utilizá-lo, sendo essa primeira peça de muita cobertura de campo. Isso ele fez muito bem na última temporada do United, quem assistiu viu. Então, é um cara de confiança do técnico norueguês. Não podemos influenciar no que o Solskjaer gosta, o que o Solskjaer quer, entende, ele vai colocar em campo. Mas, no geral, tem muita opção para o United, tem muitos jogadores de muito potencial de crescimento e que já entregam hoje. Ou seja, você pode usar um Cristiano pela esquerda, se o Cristiano não ficar muito bem confortável na posição de centroavante, porque o Cristiano também sabe gerar jogo, também tem muita velocidade ainda, por mais que ele já tenha 36 anos, chega muito bem para bater de fora, puxando para dentro, é um dos melhores que já existiu, então domina a posição. Você tem o Pogba que pode jogar pela esquerda quanto pelo meio. Você tem o próprio Martial que pode pegar pelos lados do campo. O Rashford pode pegar na direita, pode pegar na esquerda. Já jogou na frente, ainda que perca um pouco da sua qualidade por ser muito veloz, muito técnico. Você tem o Cavani que no Uruguai joga um pouco fora da área, sabe criar jogo para o Suárez ocupar aquela posição. Ou seja, também poderia pegar pelo lado do campo, um pouco mais atrás do atacante, como um segundo homem, variando um pouco taticamente. É muita coisa que o Solskjaer pode fazer. Se ele vai fazer, acho difícil. Vejo ele como um conservador nato. Acredito que ele vai manter um 4-2-3-1 e com o Pogba na esquerda, até porque é mais defensivamente mais forte, porque você tem dois volantes protegendo o Pogba com liberdade para criar, mas é um cara de muita força física, bota uma primeira linha de marcação forte, dá trabalho para o adversário sair, mas no geral, olho no United, time que contratou muito bem na janela. Tem um técnico, por mais que questionado, está em crescente, vem de um bom resultado na Premier League. Falhou na competição europeia, mas tem uma grande chance agora com um time que se reforçou muito bem, com opções onde precisava e que trouxe nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo. Olho neles. O que você acha do United? Comenta aí. Acha que vai chegar longe? Que tem briga num grupo que ele pega Villarreal, ali um grupo tranquilo até com Atalanta e Young Boys? Deve passar. Vai chegar longe? O que você acha? Comenta. Não esquece de curtir o vídeo, além de compartilhar. Se inscreve no canal, ativa as notificações porque tem vídeo novo chegando. Obviamente a gente vai falar ainda de City e
antes dessa Champions começar. A parte da fase de grupos, a análise toda a rodada a gente vai ter aqui no canal. Se inscreve então para ficar por dentro de tudo. Valeu, tchau!